Então, eu vou mostrar através dessa pintura do Tiranossauro Rex como é que eu desenvolvi o conceito, como é que eu desenvolvi a intenção do trabalho, como é que eu criei a composição dessa pintura para dar toda a expressão ao trabalho. É importante entender que existem pinturas onde o artista não tem essa intenção, não tem esse conceito. Eu tenho vários trabalhos assim, onde foi só puramente exercício da técnica, o ato de pintar ou de desenhar, seja qual técnica for. Mas tem trabalhos como esse do Tiranossauro Rex, que são trabalhos autorais. Eu tenho muitos e muitos trabalhos assim. São nesses trabalhos onde eu tento colocar uma intenção, contar uma historinha, desenvolver um conceito, lapidar o meu estilo e, consequentemente, isso vai gerar a expressão do trabalho. Isso se consegue através de elementos da pintura, através das cores, através da iluminação, através de pequenos ajustes na pintura para você conduzir, por exemplo, o olhar de quem está vendo para uma determinada área específica. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, primeira coisa é assim, percebam que essa floresta ela é toda em tons frios, tá? Verdes, azulados, verdes azulados, violeta, tá? Vocês percebam que não tem marrom, tá? Não tem cor quente. Tirando a minha assinatura, não tem cor quente nenhuma. Então, só esses tons frios, envolvendo a criatura que está em tons quentes, só isso aí já causa um destaque nela, na pintura, tá? Mas não fica por aí, não. Percebam que o Tiranossauro Rex, ele tem uma cor laranja, ó, laranja, marrons, alaranjados e a boca em tons de vermelho, tá? Então, o laranja é uma cor complementar ao azul. Então, o que eu fiz? Eu botei tons de azul na floresta, azul esverdeado, azul mesmo, porque o azul do lado do laranja são complementares, tá? Azul, cor primária, laranja, cor complementar. Quando acontece isso, o laranja vai vir para frente, porque além dele ser uma cor quente, tá? As cores quentes puxam para frente, as cores frias empurram para trás, tá? Então, essa complementação já é uma harmonia cromática, tá? A outra questão é assim, qual é a historinha dessa pintura? O Tiranossauro Rex estava bebendo água e, de repente, alguma coisa fora da pintura chamou a atenção dele. E essas criaturas, né, caçadoras, assim como a gente tem o tigre, né, o leão, eles, quando se sentem ameaçados, eles já mostram o dente, né, abrem a boca e mostram os dentes. Então, a historinha é essa. Alguém chamou a atenção, ou alguma criatura, e ele levantou a cabeça e mostrou os dentes, já está pronto ali para o ataque, tá? Então, como chamar a atenção das pessoas para isso aqui? Isso aqui é o foco de atenção principal do trabalho, tá? Como conduzir o espectador para a boca do tiranossauro, tá? Então, veja, eu só coloco no trabalho inteiro, com exceção da minha assinatura, eu só coloco o tom vermelho aqui. A assinatura eu nem conto muito, eu vou falar sobre isso, por que ela está aqui, por que ela está em vermelho. Mas percebam que esse tom de vermelho aqui, ele tá, a boca está aberta propositalmente, tá? Então a pessoa vai entrar no trabalho, tá? E vai ser deslocada para cá. Outra coisa que eu fiz também, aqui que eu pensei, foi isso aqui, ó, como se fosse uma cortina se abrindo, cortina de um palco se abrindo para a cena, tá? Não é óbvio, o óbvio é chato, tá? Mas isso aqui tem uma intenção. Então, outra coisa também que eu coloquei, veja esse brilho aqui, ó, recortando a cabeça dele. E aí algumas pessoas podem pensar, puxa, mas a luz não está vindo aqui da esquerda, né? Por que tem luz vindo aqui da direita? Bom, primeiro
você é o diretor, iluminador, cenógrafo da sua pintura. Você vai conduzir a sua luz, as suas cores, de acordo com o seu sentimento e de acordo com a sua intenção. Então, eu usei esse recurso aqui, tá? Não é uma bold line, percebam, mas é uma luz, tá? Que está recortando a cabeça, não está no resto do corpo, recortando a cabeça para ela poder vir um pouco mais para frente, tá? E dar uma perspectiva também ao corpo. Outro recurso que eu usei foi a luz refletida. Muita gente me pergunta sobre luz refletida, né? Ela tem que refletir a luz do ambiente ou não? Bom, primeiro, luz refletida a gente tem uma luz direta, temos a sombra e dentro da sombra uma luz refletida. Aqui nesse caso, eu trabalhei na forma tradicional, refletindo a luz do ambiente. Por quê? Porque se eu coloco uma luz refletida aqui vermelho, tá? Para dar um clima, para dar uma atenção, né? Uma luz de baixo em vermelho. Tem vários trabalhos assim, mas não cabe aqui. Essa luz vermelha aqui, ela ia estar competindo com o vermelho da boca, entendeu? E aí as áreas iam estar brigando entre elas. Não era a minha intenção. Minha intenção é conduzir o olhar do espectador aqui, para cá, tá? Então, eu coloquei da forma tradicional a luz refletida, refletindo o ambiente, ainda mais enfatizada pela água, né? A água tem um poder de reflexão muito grande, então a luz bate na água e reflete. Outra coisa é a minha assinatura, né? Eu poderia ter colocado ela em tom de verde, de azul, mas veja, se eu não tenho a minha assinatura aqui, esse trabalho, ele vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai, inconscientemente, vai pesar aqui, ó, para a direita, tá? Porque as cores quentes, só de um lado do trabalho, tá? O trabalho ele ia ficar sempre pesando para cá. Então, quando eu coloco a assinatura em vermelho, tá? Eu consigo um equilíbrio no trabalho, ele já não fica pesando, ele já fica firme, ele já fica equilibrado, tá? Outro recurso que eu usei aqui é essa neblina, esse fog aqui na floresta. Além dele proporcionar um clima de suspense, né, como aquelas florestas do Jurassic Park, ele também tem uma função aqui de salientar as sombras do dinossauro. Percebam como eu enfatizei a luz aqui, eu enfatizei aqui entre as garras, aqui, para justamente dar esse contraponto das sombras e puxar ele mais ainda para frente e jogar esse cenário para trás. O outro recurso que eu fiz aqui, ó, foi colocar esse tronco. Ele não está aqui por acaso. Esse tronco, ele cria um plano entre o espectador ou entre a criatura, entre aspas, que está vendo, que está, né, ameaçando esse Tiranossauro Rex. Então, ele cria um ponto, um plano entre o que está atrás do quadro e o Tiranossauro Rex, tá? Então, esse recurso aqui, de fazer um primeiríssimo plano escuro, eu trago lá de um pintor francês chamado Claude Lorrain, lá do século XVII. Ele criava as suas paisagens assim. Ele criou um termo chamado janela. Ele criava um primeiríssimo plano em escuro, em tons escuros, e a paisagem toda iluminada lá atrás, num segundo, num terceiro plano. Então, dessa maneira, ele dava essa mesma ilusão que eu tentei dar aqui, separando o espectador da cena. Então, você vai entrar no trabalho. Então, isso aqui não está por acaso. Então, tudo é pensado para que a emoção do trabalho, para que o clima do trabalho possa acontecer. Porque, como eu falei, você pode fazer uma pintura por pintar. Eu tenho várias pinturas assim, né? Pelo exercício da pintura. Mas quando você cria uma cena dessa, você não pode. Quer dizer, não pode não. Você não deve, ou melhor dizendo, você pode criar a oportunidade de você conduzir o olhar, de você criar uma historinha, de você dar toda uma expressão ao trabalho. Percebam também que eu envolvi
o dinossauro em 3 manchas verdes, tá? Que é aquela coisa que eu falei dos tons frios envolvendo. Água eu adoro pintar água, porque a água ela também te dá uma textura boa nessas cenas assim meio tensas, né? Ela te dá um reflexo, é bem gostoso, né? Pintar, ter a oportunidade de colocar um reflexo, nem que seja um pedaço aqui da pata dele, tá? Então, todo esse clima que eu coloquei aqui nesse trabalho cria a tensão, cria a emoção e cria a historinha, tá? Mostra a historinha que eu criei para contar essa cena, tá? Então é importante conhecer sobre luz refletida, tá? É importante conhecer sobre planos, é importante conhecer sobre a composição do desenho, sobre o equilíbrio das cores, tá? Para que tudo isso junto no trabalho possa dar a intenção que você quer no seu trabalho, para que as pessoas apenas não olhem o trabalho e falem, ah, que legal, tá bem pintado, tem um detalhe bacana. Não, que as pessoas sintam realmente a expressão, sintam realmente a sua intenção. É isso que vai fazer a grande diferença, tá bom? Então é isso aí, gente. Valeu!